Fala aí, meus queridos, tudo bem? Vamos então matar essa parte de propagação do calor falando sobre o último processo que existe de propagação do calor, que é o processo da irradiação. Ou, se você quiser, você pode chamar simplesmente de radiação. E sabe como que esse processo acontece? Esse processo acontece através de ondas eletromagnéticas. Opa, nome grande, hein? Mas não se assusta. Através de ondas eletromagnéticas. Não se assusta, tá? Vai anotando e já eu te explico. Onda, você talvez não saiba o que é ainda, porque não é conteúdo do nivelamento. Mas onda é uma coisa que vai propagar energia, beleza? Sabe o principal exemplo da irradiação? É o Sol. É o Sol aquecendo a superfície da Terra. Então, se eu tenho aqui a superfície da Terra, o Sol ele aquece a superfície da Terra através dessas tais de ondas eletromagnéticas, que eu estou representando por essa coisa meio ondulada mesmo. Então, essas aqui são as tais das ondas eletromagnéticas. Vou representar assim, tá? Ondas eletromagnéticas que o Sol envia para a Terra. E olha só, talvez esse daqui seja o processo de propagação do calor mais importante de todos, porque sem ele não existiria vida aqui na Terra. Nós não conseguiríamos obter a energia do Sol. Isso acontece porque o espaço entre a Terra e o Sol, o espaço sideral que preenche quase todo o universo, é uma região onde não existe matéria, onde eu tenho simplesmente vácuo. É um espaço vazio. E a irradiação é o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo. É o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo. Ou seja, que não precisa de um meio material para acontecer. Sabe por quê? Porque na convecção eu preciso do movimento de líquidos e gases. Mas não tem líquido e gás no espaço sideral. É vácuo, é vazio, então não pode ter convecção. A condução ela acontece nos sólidos principalmente, porque eu preciso de moléculas uma perto da outra. Mas no espaço sideral não tem moléculas, não tem sólidos. Eu tenho um espaço vazio. Portanto, a irradiação é o único processo que acontece no vácuo. Tá, Caio, mas me diz exemplos aí dessas tais de ondas eletromagnéticas. Te digo três exemplos de ondas eletromagnéticas. Existem vários, tá? Existem vários. Mas eu tenho, por exemplo, a luz visível. A luz visível. Então, essa luz que você vê, que eu vejo, que está sendo emitida da sua lâmpada, que é emitida pelas lâmpadas LED, pela televisão, pela tela do computador, essa luz é uma onda eletromagnética. Olha que coisa. Então, ela transporta energia. Nós também temos os famosos raios ultravioleta. Os raios ultravioleta também transportam energia. Também transportam energia. Tanto é que eles vão queimar o seu rosto se você não passar protetor, não é verdade? E por fim, nós também temos os raios infravermelho. Os raios infravermelho, eles também são chamados de raios de calor, ou então de ondas de calor, né? Também são chamados de ondas de calor. E eles são o principal responsável pelo aquecimento da Terra, né? Então, dessas ondas eletromagnéticas que o Sol emite, as principais associadas ao aquecimento da Terra são os raios infravermelho, as ondas de calor. Pode ser? Além disso, que é um outro exemplo de irradiação que é muito legal. Lembra aqueles filmes medievais que o cara tá moldando a espada, marretando a espada e ela tá muito aquecida, ela começa a ficar vermelha? Isso é um exemplo de irradiação. Ela tá tão quente, mas tão quente que o metal começa a liberar energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, além do Sol, eu também tenho esse outro exemplo, quando eu aqueço o ferro ao rubro, que é o que o pessoal chama. O ferro ao rubro, quando você aquece ele muito na fabricação de uma espada, por exemplo, ele começa a liberar energia na forma de calor pelo processo de irradiação. Pode ser? Então é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês hoje no quesito irradiação. Eu só gostaria, talvez, de te mostrar uma tabela resumo de tudo que a gente viu até agora.
Voltei para vocês com a lousa pronta. Dá pausa no vídeo, copia a lousa para você, mas lembrando, condução é um processo de propagação de calor que acontece molécula por molécula. Por isso que ela é mais intensa onde? É mais intensa nos sólidos, onde as moléculas estão mais juntas. E um exemplo é a barra de metal encostada em algo quente. Aí, a ponta da barra que está encostado na coisa quente começa a vibrar mais intensamente. E essa vibração vai se propagando pela barra inteira. A convecção ela acontece devido ao movimento de massas de fluidos. E se está falando de fluidos, eu estou falando de líquidos e de gases. Um exemplo é o ar-condicionado, tá bom? Agora, para ir, e eu poderia colocar até mais outros exemplos, né? Além do ar-condicionado, poderia falar, por exemplo, sobre a regulação térmica pelo sangue. Térmica pelo sangue. Seria um outro exemplo interessante. E eu até, na verdade, vou dar mais um exemplo na aula de exercícios, que é a parte de brisas marítimas, só que fica mais para frente. Nós também temos, então, a irradiação, que se dá por meio de ondas eletromagnéticas. É o único dos três processos que acontece no vácuo, que é o espaço vazio. E o exemplo é o calor do Sol chegando até a Terra. Outro exemplo também, está me incomodando esse roxo diferente, vou pegar o mesmo roxo. Um outro exemplo também é o ferro aquecido ao rubro, aquecido ao rubro que a gente fala. Ou seja, o ferro ele fica tão quente que ele começa a irradiar energia na forma de calor. E a gente então terminou a aula de hoje, que é a última aula teórica do curso de termologia. Olha tudo que você aprendeu e todas as questões que você consegue fazer agora, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Próxima aula de exercícios. Mas eu me despeço para vocês da parte de termologia lá, beleza? Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção de sempre.